Graça e paz, queridos. Queria abordar nesse vídeo um pouquinho da nossa justificação em Cristo. Creio que vai ser um momento que vamos expandir nossos horizontes, nosso entendimento, nossa revelação. Creio que vai chegar um tempo novo de entendimento na sua vida a partir desse vídeo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho com as notificações, desse seu joinha aí, comentasse e enviasse para os amigos. Por que eu estou pedindo isso? Porque quando você faz isso, o YouTube ele reconhece que esse conteúdo é relevante e, consequentemente, a palavra de Deus ela é propagada muito mais rápido. E eu creio ser esse um tema, a justificação, um tema importantíssimo para o cristão. Porque ele passa a ter noção do que ele pode em Cristo, da sua nova realidade, da sua identidade agora como justificado diante de Deus. Então, abre lá comigo a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Deus fez ao Senhor Jesus pecado em nosso lugar, para que por meio do Senhor Jesus, do sacrifício dele na cruz, nós fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos justificados diante de Deus. Não mais numa posição de culpados, pecadores, mas agora numa posição nova, instituída numa nova aliança e superiores promessas. Hoje nós não precisamos fazer algo para alcançar a Deus, alcançar o seu favor, alcançar essa justificação, não. Cristo Jesus, ele deu o primeiro passo. Deus deu o primeiro passo em favor da humanidade, que tornou Jesus pecado em nosso lugar. Quando isso foi feito? Na cruz do Calvário. Quando ele morreu por mim e por você, nós cremos e recebemos esse sacrifício na nossa vida através da nossa fé. Então nós somos feitos justiça de Deus, somos justificados dos nossos erros, pecados e falhas diante de Deus. Tudo porque cremos no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Ora, o sacrifício do pecado é a morte. E ele foi para a cruz no nosso lugar, nos substituiu, pagou o preço, morreu na cruz, pagou o preço do pecado, no meu e no seu lugar, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu creio esse ser algo poderosíssimo, quando a gente entende essas verdades da palavra e ela cai no nosso coração como uma revelação dos céus. Olha, não há nada que tire a gente dessa posição de justificados diante de Deus. Mas eu quero que antes você não somente entenda com a sua mente, muito mais do que um assentimento mental, é deixar a palavra cair no seu coração e produzir vida. Então hoje, em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Não é o que eu faço, não são as minhas obras, mas é o que Ele fez por mim, indo à cruz, pagando o meu preço, que seria a morte, a consequência do pecado, o preço do pecado. Ele pagou na sua carne. Deus mandou Ele, o Senhor Jesus, para pagar o preço no nosso lugar. E por eu crer nessa obra redentora, eu sou justificado diante de Deus. Eu sou feito justiça de Deus. Amém? Caminhe um pouquinho comigo na Bíblia. Vamos lá, em Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, a lei de Deus, na antiga aliança, ela é perfeita. Mas ela mostrava ao homem que ele não conseguiria cumprir a perfeição de Deus por si só. Ele necessitava de alguém que cumprisse. Então a lei apontava para um Salvador. A lei era como um espelho. O homem tentava, mas nunca conseguia chegar à perfeição que era a lei. A lei era um padrão divino. Então mostrava ao homem que ele, por si só, não poderia cumprir a justa exigência da lei e necessitava de alguém divino superior para cumprir no lugar dele. Aí que Deus, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho, o seu único Filho, o Senhor Jesus, e Ele cumpre a lei no nosso lugar. Ele cumpre a lei, Ele paga o preço do pecado, Ele nos substitui para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus, santos, irrepreensíveis. Essa é a minha e a sua realidade em Cristo Jesus. Vamos caminhar mais um pouco? Eu creio que revelação dos céus está chegando sobre a sua vida. Eu creio um novo tempo, um tempo de amadurecimento no Espírito, de uma maturidade chegando.
e essas verdades ficando entranhadas no seu coração, e a gente avançando, sabe, amados? Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Logo a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, não podemos perder mais tempo. Temos que avançar nas coisas de Deus, deixando para trás todo o embaraço. E eu creio que essa palavra hoje, sobre justificação, ela está ficando impressa no seu coração. E quanto mais você se apoderar dessas realidades, mais você vai crescer em intimidade e relacionamento com Deus. Vamos ver lá, 1 Coríntios 1, do verso 30 ao verso 31. Já começa perfeitamente. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Vocês são de Deus em Jesus, o qual para nós foi feito por Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ora, amados, em Deus nós fomos feitos, por meio de Jesus, em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, não se glorie nas suas obras. As suas obras são consequência do que o Senhor Jesus fez na sua vida. Mas se glorie no que Ele já fez. Se glorie no Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Romanos 3. Eu vou ler primeiro o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas glória a Deus que esse versículo não para aí. Vamos para o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. O que é graça? Graça é um favor que eu não merecia, um favor imerecido. Então eu sou justificado gratuitamente por um favor que eu não merecia. Olha como é que Deus é tão bondoso, tão misericordioso. Eu sou feito justiça de Deus, não é imputado pecado a mim, de forma gratuita. E não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez, pela sua graça, pelo seu favor por mim, que eu não merecia esse favor, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que passagem poderosa. No 23 ele fala que todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Mas olha o 24. Vocês são justificados gratuitamente, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é por Ele, por meio dEle, para Ele. Aleluia! Eu creio que essas verdades da palavra estão ficando gravadas em seu coração. A justificação, amados, não é você que fez por merecer. É a justiça dEle em você. É a justiça dos céus, do Senhor Jesus em você, que te justifica. E como é que eu recebo? Por meio da fé. É pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Pela graça mediante a fé. Um novo tempo. Um tempo de expandir os horizontes. Aleluia. Isso é tremendo demais. Vamos avançar mais um pouco? Romanos 5, verso 19. Porque pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Vamos voltar um pouquinho. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Ou seja, porque Adão pecou, todos foram feitos pecadores. Mas porque Jesus obedeceu, pela obediência dele, muitos serão justos. Aleluia. Por meio de um veio o pecado ao mundo, Adão. Mas por meio de Jesus veio a justificação. Aleluia. Isso é glorioso demais. Por meio de um homem entrou a corrupção, o pecado, a morte no mundo. Por meio de Adão. Mas por meio de Cristo Jesus, aleluia, entrou a justificação. E nós não somos vistos mais como pobres e miseráveis pecadores salvos pela graça. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, justificados, aleluia, justificados por meio dele, do Senhor Jesus, que deu o primeiro passo. Olha, amados, na antiga aliança, o sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para apresentar os sacrifícios e a oferta pelo pecado do povo. E ele tinha todo um ritual, uma preparação, uma purificação para ele entrar no Santíssimo Lugar. Ele poderia até morrer ali dentro. Mas Cristo Jesus rasgou o véu
Não é que para você poder entrar, mas é ele saindo do santíssimo lugar e indo na nossa direção, nos justificando gratuitamente. Aleluia, aleluia. Vai lá comigo, em Atos 13, 39. E de tudo que é pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Justamente isso que eu estou falando. Por meio da lei de Moisés, por meio da lei, nós não poderíamos ser justificados, porque a lei mostrava o quão imperfeito nós somos para o padrão divino e quanto necessitávamos de um Salvador para cumprir essa lei no nosso lugar. Mas por meio dele, Jesus, o Rei da Glória, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. E como é que eu recebo? Aí continua, Atos 13, 39. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então, se eu crer na sua obra, em meu favor, eu sou justificado. Eu sou justiça de Deus. Note que é tão simples, mas tão poderoso. E muita gente fica inventando, eu tenho que fazer um propósito, eu tenho que dar meu dinheiro, eu tenho que fazer uma oferta especial. Não! É gratuitamente, por meio de sua graça, na redenção que há em Cristo Jesus. Por ele é justificado todo aquele que crê. Eu estou lendo a palavra, irmãos, Atos 13, 39. Por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluia, eu creio numa revelação poderosa chegando na sua vida. Algo dos céus. Romanos 5, 9. Vai lá comigo, marca na sua Bíblia. Anota aí, marca. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. Glória a Deus, aleluia. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. É pelas minhas obras? São pelas minhas obras? Não. É pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. E os que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Ele fala que aqui nós fomos lavados, limpos do pecado, santificados, separados para Deus e justificados. Não há imputação de pecado em nós, porque nós fomos lavados, santificados e justificados. Por meio de quem? Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Olha, eu peço que você anote, medite, no seu tempo devocional, leia, releia, para que essas verdades fiquem gravadas no seu coração. Nós fomos lavados, santificados e justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 11. Que passagem poderosa, irmãos. Que passagem poderosa. Eu leio isso aqui, é o próprio Deus falando com a gente. É o próprio Deus ministrando os corações. Vai lá comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 6. Assim como... Então, olha só, veja que o requisito é crer. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então, a nossa crença em Deus, na obra do Senhor Jesus, é o que dá pra gente a justificação. Antes de Abraão, no período de Abraão, não existia a lei veio existir com Moisés, mas porque Abraão creu na promessa que chegou até ele. Isso foi lhe imputado como justiça, a tal ponto que Abraão é chamado de o amigo de Deus. Amigo, meu irmão, amigo é aquele que você pode contar para toda hora, que você troca ideia, que você conversa toda hora, liga, manda zap. Tem intimidade, relacionamento. E Abraão, por causa da sua crença, porque ele creu, ele foi justificado. Ele foi justificado. Então, a nossa justificação em Cristo Jesus é gratuitamente, por meio da sua graça, através do seu sangue derramado na cruz, e nós recebemos, porque cremos nessa obra poderosa. Aleluia. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei
apontava para o homem a necessidade de um Salvador para cumprir a justa exigência da lei. Porque o homem por si só não conseguiu cumprir toda a lei. Se ele errasse em 1% da lei, era como se tivesse errado em 100%. Ou seja, a lei serviu para apontar para Jesus, que viria cumprir a lei no nosso lugar e nos redimir, nos salvar, nos justificar, nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus, para que pela fé fôssemos justificados, para que pela fé fôssemos justificados, para que pela fé fôssemos justificados. Amigo, irmão, irmã, isso é glorioso demais. Gratuitamente, por meio da sua graça, somos justificados e recebemos essa justificação em nós por meio da fé, pelo ato de crer. Fé no grego é upostasis, uma firme convicção sem espaço para dúvida. Então eu tenho uma firme convicção sem espaço para dúvida, que através da obra redentora do Senhor Jesus naquela cruz, eu me tornei justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Que a palavra fala, irmãos, a palavra fala. Não saia lendo a Bíblia por ler, não. Mas medita, mastiga, extrai o conceito máximo que aquela passagem, aquele capítulo, aquele livro da Bíblia está falando com você. A Bíblia é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus fala, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Eu queria terminar esse vídeo fazendo uma oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, Pai, que verdades tão poderosas. Eu creio, Pai, que quando essa pessoa, esse irmão, essa irmã ouvir essas verdades, Pai, essas verdades ficarão gravadas em seu coração. Obrigado, Pai, pela justificação, pelo dom gratuito, que nós não merecíamos, mas pela fé, eu declaro, nós somos justiça de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Compartilhe esse vídeo e eu creio que vida, palavra, rema, revelação dos céus vai chegar na sua vida. Graça e paz.